Pessoal, vamos lá? Gente, hoje nós vamos começar a eletrodinâmica, tá? A gente terminou a parte de eletrostática, onde a gente estudou cargas, campo elétrico, força elétrica, diferença de potencial, né? Superfície equipotenciais. Agora a gente começa na eletrodinâmica discutindo a parte mais prática, mais interessante da elétrica, né, em que a gente vai trabalhar com corrente elétrica, entender o circuito simples, entender um circuito residencial, né, discutir como que os aparelhos podem ser ligados, o que acontece quando a gente tem uma ligação errada, um curto-circuito, tá? Então agora a gente vai para uma parte da elétrica que é mais aplicável no nosso dia a dia, que a gente consegue perceber melhor no nosso dia a dia, tá? Então, a gente começa na eletrodinâmica discutindo, na verdade, corrente elétrica, tá? Então, vou fazer um geral com vocês do que a gente falou, para a gente começar a entender o que significa exatamente o conceito de corrente elétrica, né? Então, a gente aprendeu desde o início, né, quando a gente começou aprendendo eletricidade, que os átomos, né, eles são compostos de prótons, elétrons e nêutrons, né? Os prótons e nêutrons ficam no núcleo, né, e os elétrons ficam na eletrosfera, né? A gente também aprendeu o que era o conceito de carga elétrica, né? Então a gente sabe que os nêutrons não possuem cargas, ou seja, não tem interação, não se atraem nem se repelem, né? Os prótons possuem cargas que são conceituadas como sendo positivas e os elétrons cargas que são conceituadas como sendo negativas, ou seja, tem carga elétrica, tem interação, tá? O que significa interação? Conseguem se atrair ou conseguem se repelir, o que a gente já estudou lá na eletrostática, tá? Então, aqui uma simulação bem tranquila para vocês, os nêutrons não têm interação, as cargas com sinais iguais se repelem, as cargas com sinais contrários se atraem, né? Aí, fazendo essa análise toda que a gente aprendeu, vamos imaginar o que acontece dentro de um condutor, tá? A gente sabe que o condutor ele vai ter uma infinidade de átomos, né, de moléculas, tá? E o condutor, gente, ele apresenta elétrons livres. Então, quando a gente fala que a gente tem um condutor elétrico, ele tem elétrons livres, tá? E esses elétrons, eles têm liberdade, eles têm mobilidade dentro do condutor. Então, eles estão sempre em movimento, como a gente está vendo aqui nessa simulação, tá? Então, você tem um exemplo de um condutor, né, em que os elétrons vão estar ali em movimento. Tem uma grande até liberdade dentro do condutor, tá? O que vai acontecer quando a gente vai falar para vocês que dentro desse condutor vai estar passando uma corrente elétrica. Quando a gente tem uma corrente elétrica passando por um corpo, por um condutor, né, ou por uma solução iônica também, o que representa isso? A corrente elétrica é movimento de cargas, tá? Só que não é qualquer movimento, igual aqui, ó. As cargas elétricas estão se movimentando. E aí, aqui tem corrente elétrica? Não, tá? Corrente elétrica é quando a gente consegue um movimento ordenado, organizado de cargas, tá? Então, elas não podem ficar vibrando de forma desorientada como a gente tem aqui. Elas vão ter que ter um movimento, só que vai ser um movimento ordenado, tá? Organizado. E para isso, gente, o que a gente precisa, tá? Então, vou colocar aqui para vocês, ó. Isso é o que a gente teria em um condutor normal. Isso é o que a gente teria quando tem uma corrente elétrica passando por um condutor. Tá vendo que os elétrons vão se ordenar, ou seja, vão continuar em movimento, mas num movimento ordenado, organizado, tá? Então, aqui você teria corrente elétrica passando pelo condutor, aqui você não tem corrente elétrica passando pelo condutor, beleza? Então, gente, olha aqui o que a gente vai precisar para a gente conseguir ordenar essas cargas, como a gente viu lá, tá? Primeiramente, para a gente ter um movimento ordenado desses elétrons, dessas cargas, tá? A gente precisa ter uma diferença de potencial. A gente aprendeu lá na nossa última parte, inclusive,
da eletrostática, o que que é potencial, o que que é diferença de potencial, né? Você tem um campo, as cargas vão se orientar na direção daquele campo, ou as positivas vão seguir o campo, ou as negativas vão ir contrário ao campo, devido a uma diferença de potencial. Então, a gente viu lá que só consegue realizar trabalho sobre uma carga se tiver uma diferença de potencial. Então, essa carga só vai deslocar devido a essa diferença de potencial, né? Então, para a gente conseguir esse movimento todo ordenado de elétrons dentro de um condutor sólido, a gente vai precisar de uma diferença de potencial. Ligar esse condutor a dois pontos em que eu tenha potenciais diferentes, tá? Então, olha o que aconteceria aqui. Você tem o seu condutor, você tem os elétrons se movendo de forma desorientada, como acontece com qualquer condutor normalmente, tá? Aí, o que vai acontecer? A gente vai pegar uma bateria em que a gente tem uma diferença de potencial. Você tem o polo positivo, em que a gente tem um potencial maior. Sempre o polo positivo, gente, é aquele que tem potencial maior. E a gente tem um polo negativo que tem um potencial menor. Então, aqui a gente consegue, dos dois polos da bateria ou de uma pilha, você consegue uma diferença de potencial. Então, ali dentro você tem um campo, né, que vai gerar ali esse potencial, essa diferença de potencial vai conseguir gerar uma corrente, tá? Então, eu vou pegar esse condutor e vou ligar as extremidades dele nos polos dessa bateria, tá? Quando eu ligo, gente, o que vai acontecer? Dei ali uma diferença de potencial, apliquei uma diferença de potencial, olha o que está acontecendo agora. Os elétrons vão continuar se movendo, porém de forma ordenada. Agora eles não estão ali desorientados, eles estão indo aqui, ó, seguindo o sentido dessa diferença de potencial. Então, como são elétrons aqui, os elétrons vão seguir para onde? Para o polo positivo, onde a gente tem maior potencial, né? Se fossem prótons, iriam para o polo negativo, onde a gente tem menor potencial. Então, quando eu ligo nessa diferença de potencial, as cargas se orientam, né? Ou elas vão para o polo positivo, ou elas vão para o polo negativo. E essa orientação, esse movimento ordenado, a gente caracteriza como sendo corrente elétrica. Então, nesse momento, eu estou tendo uma corrente elétrica estabelecida nesse condutor. Beleza? Então, para a gente conseguir corrente elétrica no condutor, eu preciso ter uma diferença de potencial. Ele precisa estar ligado aí a uma diferença de potencial. Tá joia? Agora, gente, um detalhe, tá? Com relação ao sentido da corrente elétrica, tá? No caso dos condutores sólidos, que é o que a gente vai estar trabalhando, que seriam os fios de eletricidade, né? A gente sabe que são elétrons que estão livres, a gente sabe que são elétrons que vão se mover, tá? E os elétrons vão estar se movendo de onde? Do polo negativo para o polo positivo, do menor para o maior potencial, tá? No entanto, gente, o sentido da corrente adotado, ele é contrário ao sentido dos elétrons. Tá? Então, isso a gente adota como sentido convencional da corrente elétrica, tá? Você tem um sentido real, que é o movimento real dos elétrons, e a gente tem um sentido convencional, que é o que é adotado, tá? Então, esse sentido convencional, ele aponta no sentido do campo. Então, ele vai apontar do positivo para o negativo. Então, sempre num circuito, a gente vai começar com circuitos básicos, mas sempre num circuito você vai seguir a corrente do positivo para o negativo, saindo do positivo, chegando no negativo. Então, ela vai sair desse polo positivo, vai seguir e vai chegar no polo negativo, tá? Então, lembra, se a corrente está apontada para a direita, é porque os elétrons estão indo para a esquerda, tá? Então, o sentido convencional adotado é contrário ao sentido real dos elétrons, né? Pensando no caso de um condutor, que é os elétrons que estão se movendo, tá bom? Então, ó, sentido que eu vou adotar, que é o convencional. A corrente sai do positivo, circula no circuito e chega no negativo.
tá? Agora, o sentido real é o sentido do movimento dos elétrons, tá bom? Mas a gente vai adotar o sentido convencional nos circuitos, tá joia? Agora, gente, o que a gente também precisa identificar? Se a gente sabe que para ter uma corrente no condutor, você precisa ligá-lo a um gerador, uma diferença de potencial, né? Como que eu vou calcular essa corrente? A intensidade dessa corrente que vai estar passando por aquele condutor. O detalhe é o seguinte, gente. Primeiro, quando eu pensar em DDP, diferença de potencial, tensão, voltagem, né? Eu tenho que pensar num gerador, é alguma coisinha que você vai ligar, uma bateria, uma pilha, ou você vai ligar nos polos da tomada, né? Que você tem positivo e negativo, tá? Então, você tem ali uma diferença de potencial, tá joia? O que eu vou adotar como sendo o valor dessa corrente? Na verdade, o valor da corrente, gente, identifica a quantidade de elétrons que vai estar passando por aquele fio, por aquele condutor, tá? Então, quanto mais elétrons passar por aquele fio, com certeza maior a corrente. Menos elétrons passando, menor a corrente. Então, o que a gente vai estar calculando, na verdade, é o que está aparecendo aqui, olha, ampliado para vocês. É a quantidade de elétrons, né, de carga, que vai estar passando por aquele fio no intervalo de tempo. Então, é assim que a gente calcula corrente elétrica num condutor, tá? Então, é como se você estivesse cortando ali, olha, uma seção ali do seu fio, né? E analisando quantos elétrons vão estar passando por aquela seção no intervalo de tempo. Então, a nossa fórmula é essa daqui, ó. Corrente elétrica, gente, é identificada por um I minúsculo, um I normal. Então, o I, quando aparecer o Izinho para vocês lá no circuito, representa corrente elétrica, tá? Então, o I é a nossa corrente elétrica. Vai ser equivalente ao quê? A quantidade de carga que passa por essa seção, por esse fio, num determinado intervalo de tempo, tá? Vamos às unidades, que para muita gente é novidade. Corrente elétrica, ela é dada em ampere, tá? A unidade de corrente elétrica no sistema internacional é o ampere. É representado por o A maiúsculo. O A maiúsculo significa amperagem, ampere, tá? Então, corrente elétrica é ampere. Então, se aparecer lá 5A, 5 ampere de corrente, tá joia? O tempo precisa estar em segundos para que eu tenha a corrente ampere e a quantidade de carga em coulomb, como a gente já aprendeu lá atrás, quantidade de carga, sistema internacional dada em coulomb, tá? Então, quer calcular a corrente? Quanto de carga está passando por aquele fio no intervalo de tempo, tá bom? Lembrando, gente, que a quantidade de carga é um número de carga que passa ali vezes a carga elementar, né? Então, quantos elétrons está passando ali, eu vou multiplicar pela carga elementar, eu vou ter a quantidade de carga. Então, às vezes, você vai primeiro calcular a quantidade de carga para depois jogar na fórmula de corrente. Lembra que a nossa constante, né, que é a carga elementar, tá? Não precisa decorar, mas só sabendo que aqui é o número de elétrons que vai estar passando vezes a carga elementar, tá bom? Eu vou ter a quantidade de carga. Então, ele pode já me dar a quantidade de carga ou ele vai me dar para eu calcular, tá bom? Então, aqui a gente teria o cálculo da corrente elétrica. Outra coisinha importante que vocês precisam analisar, que vai aparecer muito na elétrica, são os submúltiplos do ampere, tá? Então, ó, ampere, né, de corrente, unidade de corrente, ó, vai aparecer para vocês, principalmente o micro, tá, gente? Mas fiquem atentos. O mili, então o Mzinho ampere é miliampere, igual a gente trabalha como mililitro, miligrama, é o miliampere, tá? Aqui o micro, que é esse Uzinho aqui, parece um Uzinho, um M, né? É o microampere. O nanoampere é o N e o picoampere é o P, tá? Então, o que a gente usa mais é o micro e o mili, mas só que lembrando vocês os que podem aparecer. O mili é 10 a menos 3, o micro é 10 a menos 6, o nano é 10 a menos 9 e o pico é 10 a menos 12, tá?
tudo isso ampere, unidade de corrente, tá bom? Outra análise que também pode aparecer para vocês, que também dá para vocês calcularem a corrente, gente, é a área de um gráfico, desde que esse gráfico seja corrente versus tempo, né? Se corrente é a quantidade de carga sobre o tempo, quando eu pegar um gráfico corrente vezes tempo, corrente versus tempo, a área do meu gráfico vai me dar a quantidade de carga, tá? Então, toda vez que eu tiver um gráfico corrente versus tempo, a área me dá a quantidade de carga, beleza? Seguindo a fórmula, corrente, quantidade de carga sobre o tempo. Então, quantidade de carga é corrente vezes o tempo, tá bom? Agora, gente, o que a gente também precisa identificar nessa primeira parte, nessa introdução aí de corrente, tá? Como que vocês podem trabalhar isso no exercício? Então, coloquei só um exemplo básicozinho aqui para a gente sintetizar essa parte de cálculo, né? Calcular a corrente elétrica. Ó, uma corrente elétrica de 2,5, miliampere, ao Mzinho, miliampere, atravessa a seção reta de um fio metálico no intervalo de tempo de 2 milissegundos. Tá vendo que foi milissegundos também, tá? Às vezes aparece o ms, milissegundos, tá? Qual a quantidade de carga elétrica que atravessa a seção e o número de elétrons? Então, eu quero saber a quantidade de carga e quantos elétrons está passando ali por aquela seção naquele intervalo de tempo. Então, vamos lá. Primeira coisa é organizar o negócio. 2,5 miliampere. O que é mili? Mili é 10 a menos 3. Então, 2,5 vezes 10 a menos 3 ampere, deixando esse sistema internacional que é o ampere. Outra coisa é arrumar os segundos. 2 milissegundos. O que é mili? 10 a menos 3. Então, é 2 vezes 10 a menos 3 segundos, tá? Então, ficou fácil. Eu tenho a corrente e o tempo, eu acho a quantidade de carga. A quantidade de carga é corrente vezes o tempo. Só multiplicar, né? Então, multiplicando os dois, nós temos 5 vezes 10 a menos 6 coulomb, ou 5 microcoulomb, né? Que 10 a menos 6 é micro, tá bom? Agora, como que eu calcularia a quantidade de elétrons que passou? Aí a gente vai na nossa fórmula que a gente aprendeu, a primeira fórmula que a gente aprendeu na elétrica. Quantidade de carga é N vezes E. Lembrando que o N vai ser o número de elétrons que passou, né? Então, eu coloco a quantidade de carga, divide pela carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Fazendo essa continha, nós temos aqui, ó, aproximadamente 3,125 vezes 10 a 13 elétrons que estão passando ali nesse intervalo de tempo, né? Então, vocês estão vendo que é uma quantidade enorme num intervalo de tempo muito pequenininho, tá joia? Então, dando um exemplo de como que a gente teria que calcular essa intensidade, na forma básica, tá? Outra coisinha que vocês precisam saber nessa introdução, com relação à corrente, são os dois tipos de correntes que a gente tem. A gente tem a corrente que é chamada de contínua e a gente tem as correntes que são chamadas de alternadas, tá? Corrente contínua, gente, é quando ela vai estar sempre seguindo a mesma direção e o mesmo sentido, tá? Saindo ali, ó, do negativo para positivo, do positivo para negativo, sempre seguindo a mesma direção, o mesmo sentido. A corrente contínua a gente tem em pilhas e baterias. Então, pilhas e baterias vai estar sempre ali naquele polo, positivo e negativo, tá? E a corrente também nelas é constante, certo? Então, além de você ter uma corrente contínua, que vai sempre no mesmo sentido, você tem ela com o mesmo valor, sempre constante. Isso acontece em pilhas e baterias, tá? O que seria uma corrente alternada, tá? O próprio nome vai falar, né? Vai mudar o tempo todo, tá? Então, a alternada, gente, é quando a direção e o sentido dela muda o tempo todo. Hora ela tá indo para a direita, depois ela vai para a esquerda, hora vai para a esquerda, e vai mudando o tempo todo, como vocês estão vendo na simulação aqui, tá? Essas correntes alternadas são as correntes que chegam na nossa casa, né? Nas nossas tomadas, a gente tem corrente alternadas, que vem das usinas, tá? E a alternada é muito importante para que a gente não tenha perda
de força no caminho que ela tem que percorrer. Então, até chegar na nossa casa é uma distância muito longa. Então, essa corrente precisa ser alternada para a gente não ter uma perda muito grande de força. Senão, essa perda seria muito grande e não seria viável, né, transportar essa energia, tá? Então,